Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de meditação da palavra. Hoje, 7 de outubro, memória da bem-aventurada Virgem Maria do Rosário. Portanto, o evangelho hoje é um evangelho mariano, tirado de Lucas, capítulo 1, 26 ao 38, o trecho da visitação de Nossa Senhora, do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Vamos pedir a Deus que nos dê hoje a graça de compreender o poder intercessor da Virgem Maria em nossas vidas, o poder do Rosário em nossas vidas. Vamos então agora iniciar essa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje então temos esse trecho do Evangelho da visitação do anjo a Nossa Senhora, nesse dia que celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro, e na verdade é uma celebração de vitória, uma grande vitória conquistada pelo mundo cristão, porque recorda a vitória da frota cristã na Batalha de Lepanto, no ano de 1571, e essa vitória é atribuída à intercessão de Nossa Senhora, pois o Papa pediu para o povo rezar o Rosário, para que o céu ajudasse a vencer essa batalha. E, portanto, celebra, sim, a vitória da fé sobre o desespero também. Podemos aqui entender a celebração da vitória, enfim, da contemplação sobre o ruído, da humildade, obediência, obediente sobre o poder arrogante, etc. Nós podemos entender a vitória em vários sentidos, porque o rosário é uma arma espiritual. Não no sentido agressivo, né? Não é o sentido que a gente pega aqui, porém, é um fio que nos prende ao céu quando as tempestades da vida nos ameaçam. Rezar o rosário é contemplar a vida de Cristo através dos olhos daquela que mais o amou, que é a própria Virgem Maria. Nossa Senhora do Rosário ensina que a verdadeira vitória não começa nos campos de batalha, mas no silêncio do coração que se abre a Deus. E é, portanto, no sim de Nazaré que a maior de todas as batalhas foi vencida. E o rosário é um convite aos cristãos para que também saibam e aprendam na sua vida a dizer o sim, como Maria disse. Portanto, hoje, Lucas, capítulo 1, é uma passagem que se encaixa nesse contexto, porque é o mistério do sim da Virgem Maria, uma resposta de fato que mudou a história. Claro, nós temos uma narrativa, aqui Lucas narra para nós, enfim, ele vai mostrando no primeiro momento uma perturbação com uma pergunta, porque é uma fé que raciocina, é uma fé que pensa. Maria, ela é cheia de graça, mas ela é plenamente humana, então ela precisa se posicionar de maneira humana dentro desse processo da revelação. Existe uma saudação que, no primeiro momento, parece perturbá-la, então ela começa a pensar, começa a meditar aquilo, o que poderia dizer ou significar para ela, para a vida dela. E ela pergunta ao anjo como irá acontecer esse processo. Não é incredulidade, como foi de fato a incredulidade de Zacarias, quando o anjo também apareceu para ele para anunciar o nascimento do menino, João Batista. No entanto, ele foi incrédulo. Aqui não. Maria, ela tem uma pergunta de discernimento diante do anjo. É a pergunta que busca compreender, é aquela pergunta que engaja na fé, aquela pergunta que demonstra a inteligência de Nossa Senhora, então a sua vontade de servir a Deus. Enfim, a verdadeira fé não anula a razão, nós bem sabemos. E depois desses passos iniciais em que a Virgem Maria está discernindo, vem a explicação divina. O Espírito Santo vai agir e ele mostra, para a Virgem Maria o método de Deus. O anjo deixa muito claro: o Espírito virá sobre ti, o poder do Espírito Santo te cobrirá. Enfim, será um ato divino, não vai ser um ato humano. Deus quer sim a sua colaboração.
E, no entanto, é Ele mesmo quem realizará esse milagre através dela. A resposta, de fato, da Virgem Maria é uma resposta que abre as portas, né, para essa ação de Deus. Tudo dependia do sim ou do não. Se ela dissesse não, não aconteceria nada. E aí o plano não se realizaria, que seria uma tragédia para a humanidade. Mas ela foi capaz do sim, estava preparada para isso. A resposta, de fato, da Virgem Maria ecoa por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, enfim. Essa resposta que é: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A gente percebe que a maneira como a Virgem Maria ela fala diante do anjo tem muito sentido. Primeiro, eis a serva. A serva aqui é uma palavra, é um conceito que capta muitas coisas, porque é uma declaração da sua identidade. Serva. Não se afirma como mestra, ou como proprietária, ou como chefe de alguma coisa, mas serva, ou seja, aquela que está humilde ali diante de Deus para servir. E depois essa frase, faça-se em mim, que significa, que expressa uma entrega total, um consentimento para que a vontade de Deus a modele, direcione a vida dela, a transforme, enfim. Use-a do jeito que Deus achar melhor, enfim, mesmo sem entender os desígnios. Não significa que ela estava entendendo tudo, mas ela confia. Ela entende a parte, né, mais principal que o anjo explica para ela e é capaz de dizer o sim sem saber como isso vai se desenvolver na vida dela. Então é ato de confiança. Faça-se segundo a tua palavra, como diz a Virgem Maria, quer dizer que é uma aceitação do critério de Deus. Aqui é o critério da palavra de Deus na vida dela, e não segundo os seus planos, segundo os seus medos e etc e tal. Nada disso, é segundo o critério de Deus. Portanto, irmãos, a gente tem que entender que a gente precisa rezar o rosário sim, e pedir a Deus a força cada dia para a gente ser capaz de dizer esse sim, como a Virgem Maria nos ensina, porque ela é modelo de obediência, ela é modelo de discípula, daquela que acreditou. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para a nossa vida, nossa caminhada, para que nos ajude a dizer também o nosso sim à palavra de Deus, ao plano de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.